de luz, nasce do amor e nos conduz a paz você vida divina. Por que não temos tanto acesso ao nosso pretérito? A explicação foi dada quando nós apresentamos esses quesitos que o mundo espiritual colocou. Primeiro, por falta de experiência nossa. Por falta de não estarmos preocupados com a vida espiritual e sim com os problemas da Terra, nós nos distanciamos muito da vida espiritual que vive em nós. É certo que nós não somos um espírito desencarnado, mas mesmo vestindo o corpo físico, nós somos um espírito, igual um desencarnado e o outro encarnado. Somos espíritos imortais. Quando nós nos esquecemos, e é prudente, nas técnicas reencarnatórias, que os instrutores do karma fazem com que esqueçamos o passado, especialmente aquele passado de graves delitos, para que ele não nos atrapalhe no nosso processo evolutivo. Então, o dormitar de um passado delituoso traz proveito para a alma, a fim de que ela não seja agredida pelo seu infortúnio e possa ter acesso a um novo caminho de reabilitação. Porém, à medida que seu espírito envelhece, o espírito envelhece, e que você, naturalmente, exercita a troca de informações com o mundo espiritual, e isso você pode fazer a qualquer momento, porque os espíritos estão à sua volta sempre. Se você não se comunica com eles, é porque você nunca desejou se comunicar, porque eles se comunicam com você, especialmente os espíritos infelizes. Eles sintonizam conosco, eles entram na nossa frequência e nos estimulam a prática da infelicidade. Os espíritos do bem tentam se aproximar de nós para a sintonia, mas para isso nós precisamos estar desejosos de sintonizar com eles, praticando atos bons, construindo uma modificação do nosso próprio ser. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a abrir um espaço para o intercâmbio com os seres do outro lado. E quando você começa ao intercâmbio com os seres do outro lado, você começa a ter a possibilidade de compreender que ali alguns são amigos do passado e começa a descobrir particularidades, naturalmente, mesmo que pequenas, nas suas vidas pretéritas. Quando você era um gladiador, quando você era ainda um templário, ao tempo, naturalmente, nas batalhas com Saladino no Oriente Médio, no tempo da Inquisição, e assim você vai vindo avaliando delitos e também sucessos, porque a vida não é só de fracassos, a vida é feita de sucesso. E quando você começa a descortinar, e você já compreende a vida espiritual e se estabelece um diálogo, você consegue. No meu caso, por exemplo, eu precisei ter 30 anos da construção da obra do Lar de Fabiano de Cristo, portanto, 30 anos de convívio de mediunidade para começar aquilo que me impressionava e que dava para mim a sensação de que eu havia sido isto no passado, começou a se descortinar. E aí eu vou contar depois, mais tarde, a minha vivência do pretérito, algumas coisas, como, por exemplo, essa se prepara para a última encarnação. Então, assim, você consegue, sim. Você, desde que você se ligue ao mundo espiritual e você viva mesmo no corpo físico, trabalhando com o labor que lhe é natural para o exercício da função que está na Terra, mas sem, por isso, deixar de viver como espírito. Ou seja, viver no cotidiano também o outro lado do mundo, ou psicografando, ou conversando, ou fazendo uma prece, ou trabalhando numa casa espírita, ou numa ONG de benefício. Quando você estabelece o contato com o astral superior, você começa a dialogar com os espíritos do bem. E aí você começa a ter noção, porque os impostores também estão aí. Se você não tiver um equilíbrio e um convívio com o espírito do bem, os espíritos impostores que são do mal poderão jogar sobre você algo que não é verdadeiro. Quando eles obsediam
determinadas criaturas, para jogar a criatura no chão e eles dominar, eles inventam. Se você no passado matou não sei quantas pessoas, você no passado praticou o mal, você não tem valor nenhum, portanto você vai viver no inferno. E é uma maneira de quê? De que a criatura deprimida, aflita, sabedora das suas imperfeições, não tendo o equilíbrio e o alimento energético espiritual, tomba e aceita aquilo que não é verdadeiro como se fosse verdadeiro. É como se diz, não creais em todos os espíritos, mas verificai se são de Deus. Como é que se verifica um espírito que é de Deus? Quando ele fala para o bem coletivo, quando ele fala para o crescimento espiritual, quando ele não se deixa envolver por questiúnculas desabonadoras, nem perde tempo com manifestações infelizes, não está disposto ao mal e não participa naturalmente de entidades que não plantem o bem. Aí você está convivendo com espíritos iluminados, no mínimo espíritos de um porte que não desejam mais fazer o mal. Nesse ponto você está se aproximando bastante dos espíritos iluminados. E aí, naturalmente, com o decorrer do convívio, com o decorrer do tempo, você começa a sensação que tinha de achar, oxe, eu acho que eu fui um padre em vida passada. Aí você começa a sensação, começar a ter uma configuração. Na configuração, você começa a ter visões de um passado. E essas visões começam a mostrar algo que são reminiscências desse pretérito. E depois, como um quebra-cabeça, você vai juntando ponto a ponto, trabalhando, respeitando, humildemente reconhecendo que isto é para o proveito, não para qualquer comparação, porque o espírito, à medida que ele evolui, ele tem prudência. O ser prudente jamais vai deixar de ser humilde, porque ele sabe que se ele não tiver prudência e cautela, perder essa condição, ele vai perder uma situação muito séria. Porque o espírito, à medida que ele evolui, ele se torna humilde. Ele compreende que o que ele sabe ainda é muito pouco, porque há muito a saber. E ele reconhece, então, que o que ele sabe e o que está sendo permitido que ele saiba tem um único proveito, de ajudá-lo a melhorar cada vez mais, sem que ele se sinta favorecido como um ser, de repente, já acreditado à luz. Pelo contrário, ele começa a avaliar e a sentir, e se integrar com o universo que vive. Aí ele começa a se sentir não apenas um ser da Terra, mas um ser do universo. A se integrar com o espírito universal. E esta é a finalidade. Aí, nesse momento, você começa a conviver. Começa a conviver. Por exemplo, eu estou aqui conversando, cercado de espíritos iluminados. Por quê? Porque eles têm o proveito de querer que esse diálogo seja para o bem. Se o diálogo estiver não sendo conduzido para o bem, o que eles fazem? Eles vão me cortar. Ou eu vou perder o recurso da mediunidade, vou ficar sem palavras, ou eles vão desligar o programa de alguma forma. Então, é preciso que haja disciplina, que haja vontade de produzir. Porque a vontade de produzir o bem, mesmo que não seja algo fantástico, é o bem. Quando se deseja produzir alguma coisa para o bem, isso é que é importante. O bem se instala. Porque eu estou cercado de luz. Eu estou vendo aqui o irmão Argimiro e noto 3 espíritos ao lado dele. De vez em quando, um fala com ele, ele baixa a cabeça e consulta alguma coisa que eu não sei o que é. Mas um espírito está ao lado dele, vivência de um passado, de um pretérito, muito importante. Inclusive, na Europa, especificamente em Portugal. Até isso eu consegui ver pelo intercâmbio da presença dele e sentir a sua vibração. Então, se nós começarmos a nos preparar para usar o radar que possuímos, nós vamos começar, assim, a olhar com a alma. Mesmo que os olhos não veem, mas a alma vê. Eu estou sentindo que tem alguém ao meu lado. Eu estou sentindo que alguém quer me dizer alguma coisa. Eu estou sendo intuído para isso. E, às vezes, eles nos intuem para coisas que vão desde a nossa vida familiar, convívio com filhos,
com companheiros, com companheiras, com amigos, na casa espírita, na labuta do dia a dia, nas dificuldades momentâneas, no entendimento do porquê nós somos mães, somos pais, somos avós especiais, com criaturas que aqui vêm para a reabilitação dos seus espíritos. Quanto mais compreendemos quão importante pode ser a nossa presença, mais fundamental pode ser a nossa ajuda. Então, em tudo isto é o intercâmbio. Em tudo isto, o propósito maior, que é o amor. O benefício do amor. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.